todo sucesso na nossa vida vem por nós atravessarmos momentos de pressão. O sucesso é um resultado de avanço. Então, você não alcança o sucesso em áreas da sua vida, o sucesso no seu casamento, um sucesso profissional, um sucesso na sua vida financeira, um sucesso na sua área emocional. Se você permanece estático, você só alcança sucesso se você avança. Quero que você vá aí comigo a 2 Coríntios, capítulo 4. Nós passamos aí a primeira semana do ano de 2024. E parece que nós já estamos aí quase no final desse ano. Sim ou não? De tanta coisa que aconteceu nessa primeira semana. Eu não sei se aconteceu na sua vida, mas na minha vida e aqui na nossa casa já aconteceram muitas e muitas coisas. Então eu creio que essa é uma estação de movimento. O movimento vai gerar maior expansão para as nossas vidas. Mas eu creio também que nós precisamos entender toda a estação profética na qual nós estamos inseridos. E eu creio que essa palavra de Deus, ela trará um alívio para a sua alma nessa manhã. Você crê nisso? Então vá aí, por favor, em 2 Coríntios, segunda carta aos Coríntios, capítulo 4. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, no versículo 4, 2 Coríntios 4, no versículo 4. Nós vamos ler essa passagem. Você pode nos acompanhar aí nos telões, você pode acompanhar aí pela sua Bíblia também. Diz assim: nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Qual é o propósito e a operação do Deus desse século? O apóstolo Paulo revela para nós: cegar o entendimento. Em outras palavras, contextualizando, bloquear a sua mente. O propósito do Deus desse século, quem é o Deus desse século? São as hostes espirituais das trevas. Tem um propósito primário: trazer bloqueios nas suas linhas de pensamento, ou trazer bloqueios mentais. E me acompanha, qual é a finalidade de bloquear a sua mente, de bloquear as suas linhas de pensamento? Fazer com que você não resplandeça a glória do Senhor. Fazer com que você não resplandeça a imagem de Cristo Jesus. Cada vez que você tem áreas da sua mente afetada, você está bloqueado. Mas não apenas isso, você também bloqueia a vida de outras pessoas, para que elas não vejam a glória do Senhor. Porque a glória do Senhor vem sobre a sua vida, para que você possa resplandecer essa glória, e a criação, a sociedade possa ser revelada através dessa glória. Então a glória do Senhor não é o que Cristo fez em mim. A glória do Senhor é o que Cristo faz e projeta através de mim. Quem está entendendo, diga eu. Então o diabo não quer que você reflita, que você projete a glória de Deus. Então qual é a primeira ação que ele faz? Trazer bloqueios na sua mente. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Vamos continuar. Pois não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus o Senhor. E nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus.
Pois Deus, que disse: das trevas resplandecerá a luz, é quem brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo apenas resumiu tudo o que eu falei com você aqui. Versículo 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro. Diga comigo: eu tenho um tesouro. Diga: eu carrego um tesouro. Continua comigo. Para que a excelência do poder de Deus seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Levando sempre por toda parte o morrer do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. E assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. O apóstolo Paulo aqui na sua carta aos Coríntios, você pode se assentar, por favor. Você percebe que o apóstolo Paulo, ele não estava mencionando fatos do que havia acontecido com ele. O apóstolo Paulo estava tentando trazer uma revelação à igreja de Corinto do potencial que como igreja eles tinham para revelar a glória do Senhor. Mas em um determinado momento o apóstolo Paulo começou a descrever alguns estados emocionais ou alguns sentimentos e alguns comportamentos negativos que todos nós enfrentamos. Ele diz: olha, nós carregamos um tesouro em vasos de barro. Você tem um tesouro. O apóstolo Paulo disse: nós temos um tesouro. Mas mesmo tendo um tesouro, nós também passamos por tribulações. Diga comigo: tribulações. Nós também passamos por pressões. Diga comigo: pressões. Nós também passamos por perseguições. Diga comigo: perseguições. Diga mais forte: perseguições. Ok. E aí o apóstolo Paulo está começando a revelar quais são os sentimentos que nós não devemos ter quando nós estamos atravessando essas crises ou essas aflições. E hoje eu quero falar com você sobre como lidar com a pressão. Porque aqui no original o apóstolo Paulo estava dizendo que em tudo nós somos atribulados, mas não angustiados. Outra definição para angústia é depressão. Você pode passar por uma tribulação, mas você não precisa entrar em depressão. Faz sentido para você? Então o apóstolo Paulo estava dizendo: você pode passar por crises, por aflições, mas não significa que você vai entrar num ciclo de depressão. Ele diz: vocês podem ser perplexos. Essa palavra no original significa pressionados. E aí é que eu quero entrar, porque entramos no ano de 2024 e durante essa semana, no mês de dezembro, no final do ano e no início desse novo ano, sinto no meu espírito, e não apenas aqui sobre a nossa casa, mas sobre a atmosfera espiritual que rege a nossa nação, muita pressão, algo que nos pressiona, algo que vem a nos oprimir. E o apóstolo Paulo disse: olha, nós podemos sentir a pressão, mas nós não podemos nos desanimar. Então eu venho da parte do Senhor a dizer algo para você. Se você se sentiu pressionado nesses últimos meses, ou até mesmo nessa semana de uma forma mais intensa, eu quero dizer da parte do Senhor que você pode até se sentir pressionado, mas você não irá desanimar.
Você não entrará num desânimo. Só que muitas pessoas pensam que o fato de nós sentirmos pressionados e não desanimarmos, o fato de nós sentirmos atribulados e não entrarmos em depressão, isso é algo automático. Isso é mentira. O fato de você se sentir pressionado exige de você um processo para que você não entre numa cadeia de desânimo. Muitas vezes nós estamos debaixo de pressão, mas eu quero já falar algo para você. A pressão sempre te levará para um ponto mais alto. A pressão sempre te elevará. A pressão sempre fará com que você cresça. Nesse mundo, nós não podemos viver sem pressão. Todos nós precisamos de pressão para viver. A pressão, ela está embutida no sistema do mundo. Se você for analisar a Jesus, Jesus caminhava pelas ruas de Jerusalém, da Galileia, e diz que a multidão o pressionava. Muitas vezes Jesus era pressionado. Então nós estamos num sistema de mundo que nos pressiona a todo momento. Agora, o que é pressão? E quem é físico aí, matemático, pode me ajudar. Mas a pressão nada mais é do que o ato de comprimir, ou o ato de pressionar. Na física, a pressão é igual a força sobre a área distribuída. Então, toda vez que você é pressionado, está relacionado uma força sobre uma determinada área de distribuição. Quem entende, diga eu. Então toda pressão, ela precisa de força, mas ela também precisa de uma ação, ou de uma área, ou de um objeto. E nós temos vários exemplos de pressão. Temos a pressão atmosférica. Nós estamos aqui hoje por causa da pressão atmosférica. Se não houvesse a pressão atmosférica, nós poderíamos aí sofrer uma implosão, ou sofrer uma explosão, ou todos nós estaríamos ali voando ou levitando no planeta Terra. Mas por causa da pressão atmosférica e da lei da gravidade, nós conseguimos caminhar, nos manter de pé, nos movimentar. Temos também um outro tipo de pressão, que é a pressão hidrostática, que é a pressão referente a toda a questão da água. Os oceanos possuem uma pressão, de fato, isso traz à memória aquele evento que aconteceu, eu creio, ano passado, que aconteceu aquele evento com o submarino, ou ano retrasado? Quem lembra? Foi ano passado. Todos nós ali estivemos atentos nesse evento. Quem lembra disso, diga eu. Então não vou entrar ali de novo exemplificando isso, mas tudo fala a respeito de uma pressão. Temos também a nossa pressão arterial, que é a pressão que corre aí no sangue sobre as nossas artérias. Muitos de nós temos uma pressão arterial mais baixa, e muitos outros têm uma pressão arterial mais elevada. Olha para a pessoa do seu lado e pergunte para ela: como está a sua pressão arterial? Esse início de ano é um ano ideal para você fazer um bom check-up na sua fisiologia, no seu corpo. Então, aprenda algo. Toda pressão, ela precisa estar regulada. Porque se uma pressão estiver desregulada, vai provocar ou uma implosão, ou um esmagamento, ou vai provocar uma explosão. Então a pressão, ela precisa ser bem administrada. Repita comigo, a pressão precisa ser bem administrada. Tudo que você deseja na sua vida está relacionado com níveis significativos de pressão. Agora eu quero que você entenda algo. Se a pressão ela é igual a força sobre uma área
área de distribuição. Isaac Newton fala algo muito importante. Quando ele fala de movimento e ele fala de ação, ele diz que para cada ação vai existir uma reação igual da oposição. Então, para cada ação haverá uma reação igual de oposição. E nós fomos chamados para avançar. Diga comigo, eu entro pelas portas. Quando você entra pelas portas, isso mostra um avanço na sua vida. Mas para cada avanço na sua vida, haverá também uma reação igual da oposição. Nós vimos isso, por exemplo, com o povo de Israel. Quando eles receberam um comando da parte do Senhor de saírem do Egito para a terra prometida, eles iniciaram um avanço, mas houve uma reação de Faraó e de todo o seu exército contra esse avanço do povo de Israel. Então, para cada avanço na sua vida, vai haver uma reação igual da oposição. Quando Jesus estava no monte jejuando, Satanás veio e tentou alcançá-lo, tentou afetá-lo, atingi-lo, mas Jesus reagiu da mesma forma, porque para cada ação há uma reação. Então, se você está num tempo de avançar pelas portas, haverá uma reação das trevas tentando impedir o seu avanço. E isso não é porque você está em pecado ou porque você vai estar sofrendo retaliação. De fato, eu não acredito muito em retaliação, mas isso é o que nos mostra a lei. São leis que são estabelecidas. Se você avança, haverá uma reação, haverá uma pressão contrária para impedir o seu avanço. Então, todo sucesso em áreas da sua vida, todo sucesso na nossa vida, ele não é revelado de forma gratuita. Todo sucesso na nossa vida vem por nós atravessarmos momentos de pressão. O sucesso é um resultado de avanço. Então, você não alcança o sucesso em áreas da sua vida, o sucesso no seu casamento, um sucesso profissional, um sucesso na sua vida financeira, um sucesso na sua área emocional, se você permanece estático. Você só alcança sucesso se você avança, se você movimenta. Mas se você avança, se você movimenta, se você tem uma ação, diga comigo, ação, isso vai provocar em você uma pressão ou uma reação. E aí eu quero te fazer uma pergunta: quem está debaixo de pressão nessa última temporada? Levante a sua mão. Ok, eu também estou debaixo de pressão. Levante sua mão, fica com sua mão levantada. Eu oro para que a graça de Deus venha alcançar a sua vida, para que juntos, eu e você e eu, possamos, através do apoio do Espírito Santo, vencer toda pressão e alcançar as bênçãos de Deus sobre a nossa vida. Você acredita nisso? Então, todos nós estamos passando, por certa medida, pressões na nossa vida. Nós falamos aqui de da pressão atmosférica, falamos da pressão hidrostática, falamos da pressão arterial, mas também há pressões na nossa vida. Sim ou não? Há pressões na nossa vida. E as pressões da vida, elas são chamadas de estresse. Diga comigo, estresse. O estresse nada mais é do que a pressão sobre áreas da sua vida. E o Brasil, ele é o segundo país do mundo com o maior nível
de pessoas estressadas. O maior índice de pessoas na população estressadas se encontra na nossa nação. 98% dos brasileiros, eles estão cansados, eles se sentem cansados, eles se sentem esgotados, eles se sentem exaustos e eles se sentem pressionados. E hoje, na nossa nação, há uma síndrome muito conhecida, que é uma síndrome do estresse crônico, ou a síndrome da ansiedade crônica, ou a síndrome de um estresse prolongado, que é a síndrome do burnout. Muitas pessoas estão sendo afetadas pelo burnout. E o que é um burnout? Um burnout nada mais é do que um distúrbio emocional de um caráter depressivo que faz você viver picos de estresse, mas também uma exaustão extrema ou um cansaço extremo. Então, o burnout é um estágio avançado do estresse. Um burnout é um nível de esgotamento. Diga comigo, esgotamento. E esse esgotamento é um esgotamento físico, mas também é um esgotamento mental. Então, qual é a facada ou o objetivo, a operação do Deus desse século, segundo o apóstolo Paulo? O Deus desse século vai operar contra as nossas vidas, provocando bloqueios mentais, como a apóstola Débora, através de distúrbios emocionais e de distúrbios mentais. Se você for ver hoje o DSM, ele já está numa grossura assim, porque a cada dia é constatado pela ciência novos diagnósticos de novos transtornos mentais e emocionais. Essa é a operação do Deus desse século. Ele quer fazer com que você se sinta fadigado, se sinta cansado, se sinta esgotado, se sinta exaurido, que você entre num tempo de estresse, mas não apenas isso, que esse estresse fique prolongado para que você acesse um transtorno que é a síndrome de burnout. Tudo isso com qual objetivo? Te destruir, mas também impedir que a glória de Deus se reflita sobre a sua vida. Então o estresse, ele é o catalisador de muitos distúrbios emocionais. De fato, hoje a neurociência confirma que pessoas que estão estressadas a nível crônico ou a nível prolongado são pessoas que têm áreas do seu cérebro afetadas, e são as mesmas áreas de pessoas que estão em depressão. Então o estresse crônico nada mais é do que depressão. E muitas pessoas hoje falam: não, eu nunca tive depressão. Mas você pode estar tendo muitos sintomas de esgotamento, de cansaço, de fadiga, de exaustão, de nervosismo, de ira. E esses sintomas, eles podem mostrar para você que você se encontra no nível de estresse crônico. Então o estresse, ele é o catalisador para a depressão e para outros distúrbios emocionais. E eu vou te dizer algo: o estresse, ele tem muito mais um fator emocional do que um fator fisiológico. E o estresse, ele tem 3 componentes. O primeiro deles são os estímulos externos, ou os gatilhos, como o desenvolvimento humano gosta de falar. São os gatilhos, os estímulos externos. Talvez a sua família seja um estímulo para que você permaneça em níveis de estresse. Talvez o seu local de trabalho seja um estímulo externo, onde você aí venha a sofrer determinados níveis de estresse. Mas também tem um outro componente: a própria pessoa. A própria pessoa, ela pode alimentar níveis de estresse na sua vida.
Como? Alimentando pensamentos negativos. Pessoas que estão constantemente alimentando pensamentos negativos são pessoas que estão se autodestruindo. E eu declaro que nessa casa nós seremos livres de toda voz e de todo pensamento negativo sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Mas também um terceiro componente do estresse são as respostas emocionais que nós temos, ou as reações que nós temos. Então, se você sofre algum tipo de pressão, ou algum tipo de evento, algum tipo de desafio, como é a sua reação perante esse evento? Como você reage? Você reage gritando? Você reage ficando irado? Você reage sequestrado emocionalmente, sem saber qual decisão tomar? Você começa a chorar? Você começa a gritar? Você chuta o balde? O que você faz? Qual é a sua reação? Porque a sua reação vai mostrar para mim o seu nível de estresse. Quantos estão entendendo? Diga eu. Alguns fatores de estímulos externos estressantes são os pensamentos. Alguns desses pensamentos, eu quero dar apenas alguns, ok? Tem muitos outros fatores. Mas, por exemplo, pensamentos de pessoas perfeccionistas, pessoas que não admitem que elas são erradas, pessoas que querem andar ali num perfeccionismo. Uma coisa é excelência, outra coisa é você ser perfeccionista. Você está entrando num nível de controle extremo. Outro pensamento são pensamentos de pessoas que querem agradar os outros o tempo inteiro, pessoas que estão buscando aceitação em vínculos sociais o tempo todo. Então, se tem alguém aí bebendo algo e você acessa esse ambiente ali numa resenha, né? Vocês gostam de falar isso, dá uma resenha. Aí tá todo mundo ali na resenha, tá todo mundo bebendo. Aí para você ser aceito nesse vínculo social, o que você faz? Você também começa a beber. O que é isso? Isso mostra que você está sendo controlado pelos seus pensamentos e não está controlando os seus pensamentos. Porque você está querendo ser aceito por vínculos sociais. E você está tentando agradar aos outros. Pelo medo de se sentir rejeitado. Pelo medo de se sentir abandonado. Por você pensar que as outras pessoas são muito mais importantes e merecedoras do que você. Deixa eu te falar algo. Nós não temos como agradar todo mundo. Nós devemos fazer o bem para com todos, mas nós não temos como agradar todas as pessoas. Então tem vários tipos de pensamentos negativos, pessoas que se sabotam o tempo inteiro. Você fala assim: olha, vamos mudar aqui o layout, vamos mudar aqui, igual nós mudamos, estamos mudando aí a nossa distribuição. Quem está gostando, diga eu. Vem muitas mudanças por aí. Então nós vamos mudar aqui a disposição das cadeiras. E você entra numa crise porque está havendo essas mudanças. Você quer o controle de tudo e quando as coisas saem do seu controle, você reage de maneira estressante. E isso provoca níveis de depressão. Eu estou dando exemplos básicos, mas isso acontece dentro da sua casa. Isso acontece com o seu cônjuge. Isso acontece no seu relacionamento com seus filhos. Isso acontece no seu relacionamento com o seu gestor lá no trabalho. Isso acontece no seu relacionamento com os irmãos aqui na igreja. Então, cuidado para que você não viva num nível de estresse prolongado ou de estresse crônico, porque isso vai gerar um esgotamento. Diga comigo, esgotamento. Por isso o apóstolo Paulo diz: se você se sentir pressionado, não entre no desânimo, não entre num tempo de estresse crônico, porque isso vai te levar a quadros de depressão. E
quadros de depressão são processos inflamatórios no nosso corpo. E aí tem alguns sintomas que eu quero dar, porque talvez você nunca tenha ouvido falar sobre essa síndrome, ou talvez você já tenha ouvido falar sobre essa síndrome, mas há vários sintomas fisiológicos. Por quê? Porque o nosso corpo vai ficando inflamado à medida que a depressão aumenta na nossa vida. Então, pessoas que têm dor de cabeça frequente, pessoas que têm dores musculares intensas, pessoas que têm cansaço excessivo. Pergunta a pessoa: como você está? Cansada. Pessoa que não tem energia para nada, a vontade dela é dormir o tempo inteiro. Pessoas que estão ali com o nervo à flor da pele, o nervosismo ali à flor da pele. Você pergunta: como você está? E que te importa? Você já tratou com pessoas assim? O que está acontecendo? É que eu já estou cansado. Por quê? Porque já está num nível de esgotamento que ela não está conseguindo administrar as suas emoções. Pessoas que estão ali se sentindo com um sentimento de incompetência, que não se sentem capazes, não se sentem merecedoras. E isso provoca aí um desgaste emocional. Pessoas que têm problemas digestivos crônicos, náuseas, diarreias, enjoos, né? Problemas digestivos aí, intestinais crônicos. Eu estava atendendo uma pessoa num processo de mentoria e ele estava num nível tão elevado de estresse, era um homem. E eu perguntei, eu fiz um checklist com ele e ele passou desapercebido. Ele falou: não tem problema nenhum. Mas glória a Deus pelas esposas, né? Que as esposas são radares dentro de um casamento e dentro de uma família. Eu posso ouvir amém, esposas? Então a esposa dele, ela foi e tomou a liberdade. Ela falou: eu perguntei ao meu esposo e ele me autorizou. Eu gostaria assim de tomar a liberdade de escrever algo para a senhora apóstola sobre realmente o que está acontecendo, porque talvez ele não esteja tendo essa consciência. E aí ela me escreveu uma carta enorme de situações que estavam acontecendo. E dentro dessas situações é que ele tinha problemas constantes intestinais, que ele já tinha ido em todos os médicos, feitos vários exames e não tinha constatado nada. Ou seja, eram questões emocionais. E ele também tinha picos de nervosismo constante. Ele tinha um estresse crônico constante e ele não tinha percebido isso. Então, todos esses sintomas, todos esses fatores, eu não estou dizendo aqui que uma dor de cabeça agora você vai dizer: ai, estou com burnout. Não é isso. Mas, se você tem dor de cabeça constante, enxaqueca, se você está com todo o seu físico, seu fisiológico alterado, você precisa olhar a sua parte emocional e a sua parte mental. O burnout, ele tem algumas fases e eu quero que você anote aí. Porque hoje eu vim, da parte do Senhor, liberar o amor sobre a sua vida. E eu creio que o Senhor irá nos libertar, te libertar, me libertar, libertar a todas as pessoas que estão nos assistindo, de nós não sermos afetados pela operação do Deus desse século, querendo trazer bloqueios à nossa mente. E uma das formas de nós nos libertarmos é através do conhecimento da verdade. A palavra de Deus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Talvez você esteja prisioneiro porque você não entende a verdade e não tem conhecimento revelado daquilo que está acontecendo com você a nível espiritual, a nível mental e a nível emocional. Então o burnout, ele tem algumas fases. De acordo com um neurocientista, o número 1 ou o nível 1 da fase de burnout é um nível de estresse. E esse estresse, ele é considerado um estresse bom. É um estresse quando o sistema nervoso central, ou seja, o nosso cérebro, e o sistema nervoso periférico, ou seja, o nosso coração, eles estão ali numa mesma frequência. Diga comigo, mente. Diga comigo, coração. Então, quando você pensa e você sente aquilo que você pensa, está ali dentro da mesma frequência, de uma forma que te faça fluir, da forma como você entra num flow, na forma como você consegue aumentar a sua performance, ou o seu foco, ou o seu resultado. Por quê?
Porque todos nós precisamos de pressão para entrarmos num tempo de avanço. Foi o que eu falei com você. Então, nós precisamos de pressão. Nós estamos embutidos num sistema que nos pressiona o tempo todo. Se você não se sentisse pressionado, você iria ficar igual uma planta e não iria fazer nada. Mas porque você se sente pressionado e você alinha o que você sente com o que você pensa, você consegue ter resultados. Mas aí entra na fase número 2. A fase número 2 já é uma fase de alerta. Quando aquilo que você pensa e aquilo que você sente começa a entrar em desequilíbrio. Você não consegue mais gerenciar os seus pensamentos e não consegue mais controlar as suas emoções. E aí entra no nível 3. Que é o nível do pico do estresse. É quando, por exemplo, o leão vai entrar na sala. E aí, o seu corpo, ele vai demorar 72 horas para se recuperar desse pico de estresse. Então, se você vive picos constantes de estresse, você demora 72 horas para você recuperar fisiologicamente. Ou seja, 3 dias para você se recuperar do pico de estresse. A minha pergunta é, e se você vive picos de estresse durante todo o dia? O que acontece com você? O sistema pode pifar, sim ou não? Ok? Há algo muito importante aqui. Sabe o que gera em nós picos de estresse? Anote aí. Más notícias. Cientificamente, se você escuta 5 minutos de más notícias, você vai ter 5 horas de imunidade baixa. O que você está escutando? O que você está vendo? O que você está lendo? O que você está ali visualizando nos vídeos? Porque se você olha más notícias o tempo inteiro, aí está a resposta de o tempo todo você estar com problemas de cargas virais. Ou você fica gripado, você entra em sinusite, ou você tem dor de cabeça, ou você passa mal, tem constipação. Por quê? Porque a sua imunidade, ela baixa. Então, 5 minutos de más notícias te levam a ter 5 horas de imunidade baixa. Agora imagine se você está aí com seu cônjuge e você só fala coisa negativa com seu cônjuge. Você só reclama com o seu cônjuge. Você não conversa, não dialoga, você não se comunica com o seu cônjuge. O que você está fazendo? Você está abaixando a imunidade do seu cônjuge. Quem está entendendo, diga eu. Ok? Daí, dos picos de estresse, vai para o nível número 4. O nível número 4 é como se você estivesse no nível número 3, que são os picos de estresse, mas num estado generalizado. É como se você vivesse em picos de estresse 24 horas por dia. Você não consegue detectar o que é uma ameaça na sua vida e o que não é uma ameaça na sua vida, porque para você, tudo é uma ameaça. Nível número 5. Entra ali a fase do burnout. Porque você está num pico de estresse generalizado, não consegue ali identificar o que é uma ameaça e o que não é uma ameaça. Algo acontece, você entra num estado de esgotamento, de exaustão. Você vai esgotar todas as suas reservas e você vai entrar num estresse crônico, e estresse crônico é depressão. E aí tem o nível número 6, que alguns médicos falam a respeito disso, que é quando você entra num estágio mais elevado de exaustão, de esgotamento, que é quando as pessoas começam a ter ali e ter mecanismos de sobrecarga. Então pifa, a pessoa desmaia do nada. E você vai ver, e são picos de estresse. Tudo que eu estou falando com você está acontecendo perto de você ou está acontecendo com você? Porque 98% dos brasileiros estão sendo afetados por estresse crônico.
Então isso é estatística, eu não estou te amaldiçoando. Eu estou falando que nós estamos imersos nesse ambiente, nesse meio. Cabe a nós nos posicionarmos e fazermos diferença. Porque se você for com o meio, você vai pifar. E essa é a operação do Deus desse século. Mas nós somos filhos de Deus. Não fomos chamados para ter nossa mente bloqueada. Fomos chamados para revelar a glória de Deus. Eu vou dizer mais uma vez, você foi chamado para revelar a glória de Deus. Então quero te dizer algo. Não seja vencido pelo cansaço. Eu vou repetir. Não seja vencido pelo cansaço. Porque o cansaço diminui o seu potencial. O cansaço diminui a sua capacidade de decisão. O cansaço faz você entrar num tempo de exaustão. E o que eu faço, apóstola? Primeiro fator, e eu já quero dizer aqui, estamos aqui para te apoiar. Um dos fatores principais de pessoas que passam por burnout é que elas se isolam. E elas não querem conversar com ninguém. Isso é um erro. Por isso nós somos um corpo, por isso nós somos uma comunidade. Se você está afetado, eu também estou sendo afetada, porque nós somos um corpo em Cristo. Então não é que as suas crises, as suas aflições, as suas dores não vão me afetar, elas vão me afetar. Mas se você tem pessoas onde você pode compartilhar, não para que elas venham a te diminuir, mas que elas venham a te tirar desse estado e aliviar a carga na sua vida, você vai sair muito rápido desse estado emocional. E aí é a minha pergunta, o que está te esgotando hoje? O que está provocando tanta pressão na sua vida, que está te esgotando? Quais são os níveis de pressão que você está tendo? É no trabalho? É uma pressão financeira? É uma pressão para você dar resultado? É uma pressão para você iniciar algo? Ou é uma pressão para você finalizar algo? É uma pressão para você levar o seu casamento adiante? É uma pressão para que os seus filhos não venham a se perder nesse sistema do mundo? É uma pressão para que você venha a manter a sua vida íntegra, digna diante do Senhor? É uma pressão para que você mantenha bons relacionamentos com a pessoa. É uma pressão no seu local de trabalho. Uma pressão onde você ouve e escuta e experimenta o tempo inteiro cobranças sobre a sua vida. É uma pressão onde você tem que fazer um esforço muito grande para você ser aceito numa comunidade social. Qual é o tipo de pressão que você está tendo? Qual é o tipo de esgotamento? O que está te deixando cansado? O que está te deixando esgotado hoje? Porque teve uma pessoa na Bíblia, e é com isso que eu termino, porque nós vamos dar continuidade a esse tema. Eu posso ouvir um amém? Então no próximo domingo eu quero todo mundo aqui para a gente dar continuidade a esse tema. Mas eu quero iniciar só com esse exemplo, porque houve um exemplo de uma pessoa, de um homem, e era um homem de Deus. Era um homem cheio de Deus. Era um homem que fazia descer fogo dos céus. Era um homem que ele liberava a sua palavra e os céus fechavam e não chovia. E ele liberava a sua palavra novamente e os céus se abriam e havia chuva. Era um homem que era a manifestação divina sobre todo o território de Israel. É um homem que enfrentou todo o sistema mais cruel e mais corrupto de Israel, que foi o sistema jezabélico. Ele confrontou, e não apenas isso, ele não apenas confrontou os profetas de Baal. A Bíblia diz que ele matou todos os profetas de Baal. Porque muitos de nós achamos que ele apenas confrontou, restaurou o altar, orou a Deus e veio fogo e consumiu o sacrifício. E isso trouxe a vitória para o povo de Israel. Não! Depois do que isso aconteceu, houve uma guerra. E nessa guerra, Elias matou todos os profetas de Baal. Houve uma guerra frontal. Houve uma batalha. E esse homem tinha uma força extraordinária. É um homem tão cheio de Deus e tinha um relacionamento tão íntimo com Ele, que Deus falou: eu quero te chamar para mim. Esse homem não passou pela morte. Esse homem não passou pela morte
Deus o tomou para si, numa carruagem de fogo. Mas esse mesmo homem, em 1 Reis, capítulo 19, depois de um espetáculo de vitória, depois dele trazer a vitória do Senhor, a nível cultural, a nível territorial, depois dele vencer todo o sistema jezabélico, que governava por décadas e oprimia o povo de Israel, depois dele liberar um confronto contra a rainha mais perversa de todo Israel, depois dele confrontar uma estrutura espiritual demoníaca, esse mesmo homem, em 1 Reis, capítulo 19, no versículo 1, diz assim: ora, Acabe fez saber a Jezabel tudo o que Elias havia feito, e como matar à espada todos os profetas. Ele era um covarde? Não, ele era um guerreiro. Ele não tinha medo do que estava por vir. Ele enfrentava todos os desafios. Ele passou ao fio da espada os mais de 400 profetas de Baal, sozinho. E Jezabel soube disso. E a palavra de Deus diz: então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, a dizer-lhe: assim me façam os deuses, e do outro tanto, se até amanhã a estas horas eu não fizer a tua vida como um deles. O que aconteceu? Houve uma ameaça. Quando você está no estresse crônico, você não consegue identificar o que é ameaça e o que não é ameaça. Houve uma ameaça mentirosa, porque Elias não viu a morte, mas Jezabel falou que ia matar. Jezabel falou: eu vou te matar assim como você matou todos os meus profetas, eu vou te matar. Mas Elias tinha uma palavra, e ele não viu a morte. E no versículo 3 diz assim: Elias teve medo. Elias teve medo e correu para salvar a sua vida. E quando chegou a Berseba, que pertence a Judá, deixou ali o seu moço. E ele mesmo, porém, foi ao deserto a caminho de um dia. E chegou e assentou-se debaixo do zimbro e pediu morte para si, dizendo: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitando-se dormiu debaixo do zimbro. E de súbito um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. E ele olhou e viu que a sua cabeceira estava de um pão cozido sobre brasas e uma botija de água. E tendo comido e bebido, tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor falou a segunda vez e tocou e disse-lhe: levanta-te e come, pois um longo será o teu caminho. E levantou-se, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Aqui eu quero que você pense como estava Elias, após receber uma ameaça da rainha mais perversa, Jezabel. Ela disse: eu vou te matar. Ele estava vindo de desafios, de superações, de uma batalha espiritual, territorial, cultural, emocional, mental, porque a palavra de Deus diz que o povo de Israel estava como bitolado. E Elias teve que falar aqui: onde vocês estão aqui, vocês estão divididos nos pensamentos de vocês, ou vocês adoram a Deus, ou vocês vão adorar a Baal. Elias teve que trazer um confronto nas linhas de pensamento de todo o povo. Então tamanha era a opressão sobre todo aquele território. E mesmo ele tendo vencido, ele entrou num estágio de exaustão, de esgotamento. Assim como você, assim como eu. E a palavra de Deus diz que quando ele recebeu essa ameaça, ele não soube reagir a essa ameaça. Porque quando você está num estresse crônico, você não sabe como reagir. Então Elias tinha muitos sintomas aqui que a gente pode detectar: angústia, sim ou não? Medo, depressão. Por quê? Porque o que aconteceu com ele? Quando ele ouviu aquilo, ele teve medo. E o medo dele fez ele fugir ao invés de confrontar. Caramba, era um cara que confrontava todas as estruturas espirituais. E por causa de uma palavra ele teve medo e fugiu. E ele não apenas fugiu, ele fugiu de quê? Ele fugiu da morte. Aí olha o que acontece, veja a confusão mental que estava nele. Ele fugiu da morte.
E aí ele foi parar debaixo de um zimbro e ele pediu a morte a Deus. Ué, ele estava fugindo da morte. Aí depois ele pede a morte. Tá igual você, que fala assim: eu estou tão cansada, Senhor, tira a minha vida. Mas você mesmo não tem coragem de resolver os seus problemas. Assim é Elias, um homem cheio de Deus. Ele estava em pecado? Não, ele estava esgotado. Ele estava exausto. E a primeira coisa que ele fez, primeira coisa que ele teve como comportamento, versículo 3, diz que Elias teve medo e ele fugiu, mas ele não fugiu com o seu servo. Diz que ele deixou ali o seu servo e foi sozinho. O primeiro erro quando você está em esgotamento, em exaustão, em estresse, é você se isolar. Elias se isolou, Elias se afastou. Quando você se isola, você se torna uma presa fácil para as trevas. Elias deixou ali o moço e ele foi sozinho, ele correu sozinho e foi para onde? Foi para o deserto. Sabe qual é o seu deserto hoje? A sua cama, o box do seu banheiro, a área de serviço, a cozinha, você está ali dentro do seu carro. Não sei qual é o seu deserto hoje, mas isso foi o que Elias fez. Ele saiu, ele não procurou ajuda e ele se isolou. E ali entrou num tempo de depressão, num tempo de estresse crônico, num tempo de descrença, num tempo de desânimo profundo, porque ele estava sendo pressionado, mas ao mesmo tempo num tempo de irritação e nervosismo, porque ele falou com Deus: já basta! Quantas vezes você falou isso com Deus? Quantas vezes eu falei isso com Deus? Já basta! É melhor tirar a minha vida do que continuar vivendo toda essa situação que eu estou vivendo. Uma das maiores pressões que eu vivi em toda a minha vida foi há cerca de 3 anos atrás. Mas maiores pressões emocionais e mentais. E teve muitas noites em que eu falei: Senhor, eu não vou aguentar. Tá difícil. O único que eu fazia, pessoas mais próximas sabem disso. Eu chegava na cozinha e fazia assim, abria o pote de sal. Não pode fazer isso. Pegava assim, botava o sal, partia para o hospital. Teve um dia que um médico entrou e eu ficava de pé na sala de CTI. Ele olhou para mim e ele falou assim: você já comeu? E eu falei: não, eu estou bem. E eu estava, porque a gente tinha que usar estava toda tapada, só com o meu olho para fora, máscara, luva, roupa, jaleco, tudo. E eu falei: não, eu estou bem. Aí ele falou: você pode se assentar? Eu falei: não, eu estou bem. Ele falou: você já comeu? Eu falei: eu estou bem. Aí ele falou comigo: você vai sair daqui agora e você vai lá embaixo e você vai comer, porque senão daqui a pouco eu vou te internar. E eu olhei para a cara dele e eu falei: eu devo estar com o meu olho muito ruim, porque ele não estava vendo minha cara, ele não estava vendo nada de mim, só o meu olho. Aí eu falei: eu devo estar com o olho muito ruim para ele perceber que eu estou mal. Porque eu ficava em pé, porque a sensação que eu tinha era que eu ia desmaiar, de tamanha pressão. E aí eu ficava em pé, porque eu falava: se eu cair aqui, pelo menos eu caio em pé, faz um barulho, chama atenção, né? Porque se eu estou sentada e desmaio, ninguém vai ver. E eu sou dessas escandalosas, né? Então já caía assim, pá, caindo, fazia aquele barulho. E eu falei: obrigada, doutor. Ele falou: você vai sair agora, eu quero te ver saindo daqui agora. Eu falei: eu vou daqui a pouco. Vai agora. E aí eu entendi, né? Eu obedeci o comando e fui. Não consegui comer. Tomei um Gatorade e voltei. Tamanha era a pressão. E eu tive esse mesmo comportamento. Por isso eu não te julgo. Quando você tem esse comportamento, eu não te julgo. Porque eu também já falei para o Senhor: basta! Quantas vezes você falou basta? Basta! Eu já não aguento mais. Eu já estou cansado.
O mesmo que tinha feito descer fogo dos céus, o mesmo que tinha feito fechar os céus e não haver chuva, ele ficou intimidado, ficou com medo, fugiu. E depois disso, depois que ele liberou como uma válvula de escape o seu grito, porque alguns têm fórmulas de liberar, né, todo o seu estresse. Uma das formas é você gritando, é a sua válvula de escape. Outras pessoas saem correndo. Outras pessoas começam a chorar compulsivamente. Outras pessoas fazem mais o quê? Oi? Pratica esporte, exato. Tem várias válvulas de escape. Elias, depois que ele gritou, e ele falou, basta. Por que ele não falou para Deus? Basta, Senhor, já estou cansado, eu não aguento mais. Não, o cara estava correndo, o cara estava fugindo, o cara estava com a adrenalina lá em cima. O cara estava com medo e estava sendo ameaçado de morte, estava sendo perseguido, estava sendo pressionado. Sim ou não? Então não falou para Deus, peraí, basta, Deus. Não, ele gritou mesmo, ele clamou. E depois disso aconteceu algo. Outro comportamento que ele teve, ele dormiu. Isso acontece com você também, comigo. Sim ou não? Você fica tão cansado que depois o único que você quer é o quê? Dormir. Você quer dormir. Você quer dormir. A questão não é você dormir. A questão é você entrar no sono da morte. Que é o que diz em Salmos capítulo 13, no versículo 3, o salmista diz, não me deixa, Senhor, adormecer no sono da morte. Sabe o que é o sono da morte? Depressão. E ele falou para Deus, eu não aguento mais. E ele dormiu. Mas depois que ele dormiu, algo aconteceu. E eu quero que você se coloque de pé. Porque houve um processo com Elias. E hoje nós vamos entrar na primeira etapa desse processo. No próximo domingo nós vamos continuar nas próximas etapas desse processo. Mas a primeira etapa desse processo, que aconteceu com Elias, vai acontecer com você. Elias estava cansado, Elias dormiu, Elias entrou em esgotamento, Elias estava sendo pressionado, Elias estava sendo acabado. Elias gritou, Elias se isolou, teve comportamentos errados, dormiu. Mas Deus sempre provoca uma intervenção sobrenatural. E nós estamos no ano dos portais dimensionais. E no ano dos portais dimensionais nós aprendemos que a primeira porta que nós precisamos acessar é a porta dos céus abertos. E na porta dos céus abertos há uma intervenção angelical. Elias estava dormindo e o Senhor enviou um anjo para despertar Elias. Eu quero declarar que nesse tempo vem intervenção angelical ao seu favor. E hoje eu estou aqui junto com os anjos para falar para você que está sofrendo desânimo, esgotamento, exaustão, cansaço, estresse, fadiga, que está sendo pressionado o tempo inteiro, que está em níveis de depressão, seja depressão, níveis elevados ou não, que está passando por níveis de ansiedade crônica, que está talvez até passando por síndrome de burnout. Hoje eu venho junto com uma intervenção angelical da parte do Senhor, porque eu senti isso no meu espírito, não nas minhas emoções, mas no meu espírito. Eu senti esse comando da parte do Senhor, nesse domingo de janeiro, 7 de janeiro de 2024. Venho junto com uma comitiva angelical para dizer a você, ei, levanta-te, come e bebe. Levanta-te, come e bebe.
Eu quero dizer algo para você. No meio do seu sono, que pode ser o sono da morte, há um comando. No meio do esgotamento de Elias, houve um comando. Elias, levanta-te, come e bebe. Elias, levanta-te, come e bebe. E agora, é tão profético isso, porque hoje você comeu simbolicamente o pão da vida, que é Jesus. E você bebeu profeticamente do sangue que é Jesus Cristo. Jesus é o pão da vida. O sangue de Jesus te renova. Mas Jesus também é a água viva. E aquele que bebe de mim jamais terá sede. O anjo chegou e falou para Elias: Elias, levanta-te, come e bebe. Eu vim da parte do Senhor falar algo para você. Você precisa se alimentar de Jesus. Você precisa comer do pão vivo que desceu do céu. Você precisa se alimentar de Jesus. Porque se você está cansado, se você está abatido, se você está esgotado, depressivo, se você está num estresse crônico, se você está desanimado, se você está nervoso, se você está irado, irritado com algo, você precisa comer do pão de Jesus, que é Jesus que vai aliviar as dores da sua alma. É Jesus que vai arrancar a angústia do seu coração. É Jesus que vai arrancar essa dor. É Jesus que vai remover o cansaço e trazer força sobre a sua vida, porque Ele é o pão da vida. Então Ele vai te alimentar. Ele vai alimentar o seu espírito. Ele vai trazer força para o seu espírito. Ele vai fazer você continuar, apesar de qualquer ameaça. Elias pediu para morrer, e o anjo foi enviado, não para atender o pedido de Elias, porque talvez você esteja com uma visão tão míope, pedindo coisas contrárias ao que Deus quer te entregar. Porque Deus não quer que você morra. Deus não quer que a sua vida financeira entre em falência. Deus não quer que os seus negócios entrem em escassez. Deus não quer que seu casamento acabe. Deus não quer que a sua família seja destruída. Deus não quer que o seu chamado venha a se desfazer. Deus quer te dar o pão, que é Jesus, para você se fortalecer. Elias estava frustrado. Elias estava sem forças. Elias estava fugindo. Elias estava dizendo: eu já não aguento mais. Elias estava com bloqueios na sua mente. Um homem que tinha libertado toda uma nação. Ele estava bloqueado na sua mente. E o anjo chegou e falou para ele: coma desse pão aqui e bebe dessa água, porque o pão vai fazer você ter forças para seguir adiante, e a água vai purificar você de todo pensamento negativo. É isso que vai fazer com você. E sabe o que aconteceu com Elias? Elias comeu, Elias bebeu a água, porque havia um pão e havia uma água ali pronta para ele. São os refrigérios que o Pai te dá. E sabe o que aconteceu? Elias dormiu de novo. Porque é isso que acontece com você e comigo. Quando nós estamos em processos, nós podemos ser perseguidos, perplexos, pressionados, mas não desanimados. Isso não é automático, isso é um processo. E Deus, Ele está com você no seu processo. Então pode ser que você não seja renovado nas primeiras 24 horas. Mas a intervenção angelical vem para dizer: aqui, segunda vez, o anjo chegou para Elias e falou: Elias, levanta-te, come e bebe. Sabe por quê, Elias? Porque você precisa percorrer uma larga jornada de destino. Você tem uma larga jornada de destino. O propósito de Deus na sua vida é grande.
Não pense que essas coisas pequenas que estão acontecendo no seu estado atual afetem a longa jornada de destino gloriosa que Deus tem para você. Por isso que hoje há uma intervenção angelical aí onde você está. Você pode fechar os seus olhos, porque eu vejo nos meus olhos espirituais, eu vejo agora no espírito. Aí onde você está, na sua casa também, ou no seu local de trabalho, onde quer que você esteja, eu vejo o anjo se posicionando ao seu lado e dizendo para você: coma e beba, levanta-te. Você precisa sair desse estado. Você precisa sair dessa condição de angústia, de desânimo, de desespero. Essa angústia de pavor, de terror. Essa angústia que você tem, que traz um vazio no peito e te leva a ter pensamentos acelerados, a entrar em ciclos de frustrações e levar a você à paralisação. Porque Elias, ele paralisou. E o anjo chegou e falou com ele: você não tem que ficar parado. Você tem que levantar, comer e beber. Elias levantou, comeu e bebeu. E dormiu de novo. Se for necessário 1, 2, 3, 10, 15 vezes, eu quero te dizer que eu estou aqui da parte do Senhor para dizer a você: ei, levanta-te. Levanta-te. Come. Bebe, come esse pão, bebe dessa água, porque você vai atravessar um longo caminho, uma longa jornada, e você terá uma intervenção angelical ao seu favor. Não abra mão dos sonhos de Deus na sua vida. Não deixe ser sabotado pelos pensamentos negativos. Não perde a perspectiva de Deus sobre a situação que você está vivendo. Não permita que as circunstâncias venham a te paralisar. Sabe por quê? Porque o que aconteceu com Elias depois que ele comeu e bebeu da segunda vez? Diz que ele começou a caminhar. Diga comigo: eu vou caminhar. E ele caminhou por 40 dias e 40 noites. Tamanha era a força sobrenatural que ele tinha. E ele não caminhou em direção oposta. Porque eu sei que muitas vezes você pensou assim como eu. Nos momentos mais difíceis, em caminharmos em direção oposta. Mas Elias não fez isso. Elias caminhou em direção ao Monte Horebe, ao monte de Deus. Você não tem que caminhar na direção oposta. Você vai se alimentar, você vai se fortalecer, você vai beber e você vai caminhar em direção à presença de Deus. Porque é lá no Monte Horebe, sabe o quê? Que Deus vai falar com você. Elias, ele saiu, foi por uma longa jornada, não fugindo. Elias foi em direção à presença de Deus. Talvez você chegou aqui hoje pensando: essa é a última oportunidade que eu vou dar a essa situação. Não sei qual situação, mas é a última oportunidade. E talvez você tenha sido pressionado em algumas coisas que aconteceram ao chegar aqui, ou aqui mesmo, ou durante a semana. Mas eu quero te parabenizar porque você chegou aqui hoje. Você chegou aqui hoje. Deus te trouxe aqui para dizer para você: olha, eu estou disponibilizando uma intervenção angelical ao seu favor. E eu quero que você se levante, você coma e você beba. Você coma de mim e você beba da minha água. Você coma de mim e você beba da minha água. Quando você está cansado, um dos fatores científicos que dizem, quando uma pessoa está em cansaço extremo, o que ela deixa de fazer? Ela deixa de comer e ela deixa de beber. E a desidratação acelera processos de depressão na vida dessa pessoa. Então o que Deus fez com Elias? Elias, você não vai se afundar no poço da depressão. Você vai se levantar e você vai comer e beber. Aí eu te pergunto: Elias tinha vontade de comer? Ele tinha? Não. Ele tinha vontade de beber? Qual era a vontade dele? Dormir. Ele queria era dormir. Mas o comando da parte de Deus para você e para mim hoje é:
faça mesmo sem vontade. Levanta-te, coma. E que eu não sinto mais a presença de Deus. Leia a palavra de Deus. Faça um voto, faça uma aliança com Deus de você ler toda a Bíblia nesse ano de 2024. Porque quando você come da palavra de Deus com vontade ou sem vontade, algo acontece dentro de você. Quando você bebe da presença de Deus, quando você ora, porque a solução para a pressão é a oração. Nós vamos ver isso depois. Quando você ora, você está bebendo do seu relacionamento com Deus, sentindo ou não sentindo. Você tem que fazer isso um estilo de vida, porque é isso que vai fortalecer você e vai fazer com que você não acesse a cama da morte. Olha para a pessoa do seu lado e diga para ela: leia a palavra. Querendo ou não querendo. Ore, sentindo ou não sentindo. O anjo não falou: aqui eu preparei o pão e a água. Se você quiser comer, está aqui Elias. Não, o anjo falou: Elias, levanta-te. Bate aí no ombrinho, que eu estou querendo bater no ombrinho de alguém. Bate aí, isso, bate aí no ombrinho aí. Fala assim para ele: levanta-te, come e bebe. Esse é um ano para você aumentar a sua intimidade com Deus. E depois nós vamos ver o que aconteceu com Elias, para ele ser livre desse processo de pressão e de esgotamento emocional. Feche seus olhos, porque eu sinto a presença de Deus. Fale para Ele, abra seu coração para Ele. Talvez você veio assim cansado. Talvez você esteja tão cansado que não tem nem sentimento mais, está uma muralha. Está tão indiferente. Talvez você esteja tão sem esperança, tão incrédulo. Já tentei uma vez, duas, tentei 10, tentei 1000. Deixa eu te falar algo. Levanta-te, come e bebe. Papai quer ter uma conversa com você ali no Monte Horebe. Papai quer falar com você não do jeito que você espera. Porque papai não vai falar com você do jeito que você espera. Papai vai te pegar de jeito. Ele está te tocando aí onde você está. Esse é o seu momento com Ele. Eu sinto te fazer um chamado nessa hora. Se você estava passando por alguma área da sua vida nesse processo de exaustão, de pressão, seja pressão financeira, pressão profissional, pressão conjugal, pressão familiar, pressão no seu trabalho, talvez seja uma pressão na sua mente, nos seus pensamentos, talvez seja uma pressão nos seus níveis de relacionamento. Se você está passando por algum nível de esgotamento em qualquer área da sua vida, talvez você seja até esgotado espiritualmente também, por tamanha pressão da religiosidade. Talvez você esteja debaixo de uma pressão política, uma pressão social, uma pressão econômica. Talvez você esteja debaixo de uma pressão devido às más notícias. Eu quero que você saia aí do seu lugar como um símbolo, como uma ação profética. Você saia e você diga: Pai, hoje eu decido abrir os meus olhos, sair da cama da morte, do sono da morte, desse estado de paralisação, de estagnação, e eu decido me levantar, mesmo sem força, porque eu creio que a palavra do Senhor diz que o Senhor dá força ao cansado e renova as forças daquele que não tem nenhum vigor. Hoje eu vim da parte do Senhor profeticamente para trazer o renovo do Senhor sobre a sua vida. Então, se você quer esse renovo, eu quero que você saia do seu lugar, corra aqui na frente.
Porque você vai comer do pão vivo que descer do céu. Você vai beber das águas do rio de cura. E você vai ser renovado, você vai ser transformado, você vai ser refrigerado, você vai ser restaurado. Você vai receber novas forças, você vai receber uma nova esperança. Você vai receber uma nova perspectiva de vida. É isso que vai acontecer com você. Levante as suas mãos. Ele está aí, perto de você. Você não está sozinho ou sozinha. Você não é o único que está enfrentando isso na vida. Você não é a pessoa que foi escolhida a dedo para atravessar por situações difíceis. Porém, Deus te chamou para você ir além. Deus te chamou para você ir além. E Ele não dá nada além daquilo que nós não possamos suportar. Ele vai renovar as suas forças hoje. Levante as suas mãos cansadas. A palavra de Deus diz: levantai as mãos cansadas. Talvez os seus joelhos estejam já feridos por tamanha intercessão, tamanha dor, tamanha angústia. Tudo isso o Senhor está vendo. O Senhor começa a satisfazer a sua alma cansada. Eu declaro nessa hora que toda alma cansada, toda alma abatida, toda alma afligida, toda alma que carrega pressões, que está cheia de esgotamento, seja nessa hora refrigerada pela presença do Senhor. O Senhor diz: eu vou satisfazer a sua alma cansada, e eu vou saciar a sua alma entristecida. Eu declaro nessa hora que o pão da vida comece a saciar a dor que está na sua alma. A dor emocional começa a ser saciada nessa hora pela presença do Senhor. Eu digo que nessa hora você venha receber um alívio da parte do Senhor. Vinde a mim, diz o Senhor. Vinde a mim, vinde a mim. Você está cansado, você está sobrecarregado, você não aguenta mais. Vinde a mim, vinde a mim. Você está oprimido, você está cheio de pânico, ansiedade, com angústia no peito, vazio na alma. Vinde a mim, diz o Senhor. Ele começa a aliviar a sua alma. Ele está trazendo alívio para a sua alma. Seja aliviado nessa hora. Todo fardo pesado seja removido de sobre os seus ombros. Toda a cabeça pesada. Eu vejo pessoas que estavam com a cabeça pesada. Cabeça pesada, tamanhos pensamentos emaranhados de pensamentos acelerados, pensamentos de confusão, pensamentos de morte, pensamentos de desânimo, pensamentos de exaustão. O Pai está trazendo alívio sobre a sua mente agora. O Pai está trazendo alívio sobre a sua mente agora. A palavra de Deus diz que Ele traz água fresca para a alma cansada. Eu declaro que a água que flui do trono de Deus, a água que nós lemos lá em Ezequiel, que se encontra no rio, o rio que flui do trono de Deus, e por onde o rio passa, tudo é transformado, tudo começa a receber vida. É essa água de vida começa a aliviar a sua alma cansada nessa hora. Alma cansada, beba da água da vida. Alma cansada, beba da água da vida. Força sobrenatural sobre os seus ombros. Deus dá força ao cansado. Deus não dá força àquele que é forte. Deus dá força àquele que está cansado. E renova as forças daquele que não tem nenhuma expectativa de futuro. Hoje suas forças estão sendo
renovadas no Senhor. A sua força é renovada no Senhor. Não é na sua conta bancária, não é num relacionamento que você tenha. A sua força, ela é renovada no Senhor. Espírito Santo, Espírito Santo. Aonde você está com seus olhos fechados, eu quero que você inspire aí. Eu vou contar até 5 e você vai soltar o ar pela boca e eu vou contar até 5, ok? Então eu vou contar 5 e você vai puxar o ar para dentro. Vai inspirar com o seu nariz, com as suas narinas. E vai soltar o ar pela boca e eu vou contar até 5. Você vai estar se libertando, saindo de todo esse peso, esse jugo, esse fardo, esse cansaço. Vai sair de dentro de você. E o fôlego de vida vai entrar dentro de você e renovar a sua vida. 3, 2, 1, inspira. 1, 2, 3, 4, 5. Solta. 1, 2, 3, 4, 5. Isso, solta pela boca. Inspira pelas narinas e solta pela boca. Inspira lentamente na contagem que eu fizer e expira lentamente na contagem que eu fizer, ok? Mais uma vez, inspira. 1, 2, 3, 4, 5. Solta. 1, 2, 3, 4, 5. Mais uma vez, inspira. 1, 2, 3, 4, 5. Solta pela boca. 1, 2, 3, 4, 5. Mais uma vez, inspira. 1, 2, 3, 4, 5. Solta pela boca. 1, 2, 3, 4, 5. Isso. Seja renovada em nome de Jesus. Seja renovado em nome de Jesus. Quantos se sentem mais leves? Levante a sua mão. Isso. Faça do 2024 um ano mais leve. Mesmo em meio ao turbilhão de coisas acontecendo ao nosso redor, em nome de Jesus, decidiremos realizar um ano mais